Olá, bom dia. Na aula de hoje a gente vai ver uma revisãozinha rapidinho da if clause, né, da first conditional, que a gente viu algumas aulas anteriores, e vamos ver a second conditional, que é a matéria de hoje. Na first conditional, nós temos aqui o if, simple present e o will. A gente usa esse tipo de frase quando nós temos uma situação no presente que, se for mudada, a gente vai ter uma consequência no futuro. Então, a gente tem uma condição no presente, uma consequência no futuro. Aqui tem as explicações, né? A gente está vendo aqui, ó, as frases. If you make small changes, if we don't all work together to save the environment, nós temos uma condição. A gente sabe disso por causa do uso do if, tá? Que significa se. Usamos if, simple present, para formar frases que indicam uma condição possível de acontecer no futuro. As frases You will get much smaller footprints e We will be equally extinct se referem a consequências. Então, as primeiras frases elas são as condições e as segundas são as consequências dessas condições. Nessas condições, a gente tem que usar o will ou o going to. Tá? Podemos trocar a ordem das frases. O if vir na frente, né? If I protect nature, nesse caso a gente tem que usar uma vírgula, separando as duas. E se I will, né? Will vier no início, a frase principal, oração principal, a gente vai usar o if e não vamos usar a vírgula. Então vai ficar assim: I will live longer if I protect nature. Perfeito. E aí, essa foi a que a gente viu nas aulas anteriores. Hoje, a gente vai ver a second conditional, que é if mais o simple past, né? E o would. Quando a gente usa esse tipo de frase? Tá aqui, ó. The second conditional can be used to talk about imaginary present situations where we are imagining something different from what is really the case. We can also use it to talk about things in the future that are unlikely to happen, as the condition is unlikely to be met. We use the past tense in the conditional part and would for the result. Então, o que vai acontecer aqui? A gente costuma usar a second conditional para indicar algo imaginário, tá? De uma situação presente. Mesmo a gente usando o verbo no passado, isso não significa que é uma ação que aconteceu, tá? Mas é uma ação imaginária, uma ação que é totalmente diferente do que a gente realmente está vivendo na realidade, tá? Também podemos usar para falar de coisas que a gente sabe que há uma possibilidade muito remota de acontecer no futuro, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar a mesma coisa. A gente vai usar o passado, né? If, passado, mais a outra frase com would. Então, tem uns exemplos aqui que eu peguei na internet. Tem assim, ó. A gente tem with, condition, né? E o result. E a possibilidade de acontecer ou não aquela ação. Então, a gente tem ali, ó. If I had time, né? Se eu tivesse tempo, I would learn Italian. Eu aprenderia italiano. Na realidade, isso é impossível, porque eu não tenho tempo. Tá? Então eu estou falando uma frase que ela é totalmente contrária à realidade. Tá? Então, o correto é
I don't have the time, so I'm not going to learn Italian. Se eu não tenho tempo, logo eu não vou aprender italiano, tá? A gente não precisa falar isso dessa forma. A gente usa o if, né? If I had the time, quer dizer, se eu tivesse tempo, eu aprenderia italiano. E tem uma outra, né, que há uma, vamos dizer assim, uma possibilidade muito remota de acontecer. Assim, if I won the lottery, quer dizer, eu estou jogando a loteria, tá? Um dia, quem sabe, eu ganho, né? Então, if I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, I would travel around the world. Eu viajaria o mundo todo, tá? Então, a gente usa a second conditional para esses dois casos, tá? Então, quando a gente fala assim, if I won the lottery, I would travel around the world, isso dá uma ideia de que há uma pequena chance de eu ganhar na loteria, tá? Então, a viagem é algo que eu gostaria de fazer, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, algumas frases que foram retiradas do exercício, né, dos textos anteriores. A gente tem aqui, ó, if we tried getting everyone to press the pedal on 3, 2, 1 now would be challenging. Notem que a gente tem with, né? Nós temos o verbo no passado, try, tried, e nós temos o would aqui junto com o verbo to be, would be. Tá? Aqui a gente já tem a frase invertida, né? Ela não começa com if. Ó, she would continue to wear her helmet if the laws were relaxed. Então aqui a gente tem um if, e temos um verbo no passado, e temos o would aqui, would continue. A de baixo assim, if I was biking around town, I would prefer not to wear a helmet. Então, se eu estivesse andando de bicicleta pela cidade, eu preferiria não usar um capacete. Então aqui, ó, é aquela questão, né, de algo diferente da realidade. Então, a gente usa o verbo no passado. Ó. If I was, verbo no passado. Na segunda oração, que é a oração principal, né, a gente tem o would prefer. E aí a gente tem aqui as regrinhas. Nos exemplos anteriores, podemos identificar duas orações em cada período. As orações como if, simple past, expressam uma condição irreal, pois se trata de uma situação imaginada, ou seja, algo que não ocorreu de fato. É o que eu falei para vocês. Tá? Então, não significa que aquela situação aconteceu. Tá? Porque a gente, quando aprende o simple past, a gente vai dizer o seguinte: o simple past ele é usado para fatos que começaram e terminaram no passado, tá? Mas quando a gente usa em uma if clause, tá? Em uma oração condicional, isso não indica uma ação que aconteceu no passado. Isso indica uma situação irreal, uma situação hipotética, tá? Aqui, ó, o uso do simple past indica aqui, ó, uma situação hipotética, uma hipótese, e não uma ação que já aconteceu realmente, tá? A oração com would indica um resultado possível, tá? Após o would usamos verbos no infinitivo sem o to, tá? Então, esse would aqui é aquilo que eu falei para vocês. Poderia acontecer, mas isso vai depender da primeira parte, da situação imaginada. Tá? Há uma, vamos dizer assim, uma chance em 1000 de acontecer, né? Como a questão de ganhar na loteria ali, por exemplo. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Aqui não está mostrando o do... Ah, tá. Do verbo to be, né? Deixa eu ver aqui. O que acontece? Aqui eles colocaram was, tá? Só que o correto não é o was. A gente usa aqui
were. Deixa eu ver se dá para escrever. É horrível, mas foi. Por quê? Como é hipotético, a gente vai usar if I were em todas as situações, tá? Então ali, if I were biking around town, if I were you, é uma situação hipotética. Então a gente usa o were, tá? Existe uma música da Beyoncé, né, que é If I Were a Boy. Então daí você já vê que é o correto, tá? Dentro da gramática eles usam were e não was para todas as pessoas, tá bom? Então é isso. Eu vou colocar depois as páginas para vocês fazerem. E é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau.